Olá, meu querido estudante, seja bem-vindo à nossa primeira aula de 2021. Também nós estamos agora encerrando, o quarto bimestre. Já falamos nesse bimestre sobre gravitação, sobre estática e agora vamos falar sobre hidrostática. O que significa a hidrostática para nós, para a natureza? O que isso significa? A palavra hidro vem de água, de fluido. E a palavra estática vem de algo que está estático. Então a gente vai estudar a água, o ar, ou seja, os fluidos em geral, de maneira estática. A gente vai falar primeiramente, nesse primeiro tópico, estudo o comportamento dos líquidos. A gente vai falar sobre densidade, pressão, e algumas outras coisas referente aos fluidos. Depois a gente vai falar sobre o teorema de Steve, depois pressão atmosférica e princípio de Pascal, e vamos falar também sobre o teorema de Arquimedes. Então eu resolvi dividir em vídeos diferentes, tá? Para não fazer um vídeo só, para não cansar muito. Então eu vou fazer um vídeo sobre esse primeiro tópico, estudo e comportamento dos líquidos, um vídeo sobre o teorema de Steve, um vídeo sobre pressão atmosférica e princípio de Pascal e um vídeo sobre o teorema de Arquimedes, tá? Então no geral nós teremos 4 vídeos nessa aula sobre hidrostática. Tá? E no final, é claro, terá uma lista de exercícios lá no seu roteiro, onde você vai poder botar em prática aquilo que você aprendeu aqui nessas aulas, beleza? Então vamos então para nossos primeiros conceitos sobre os fluidos, sobre aqui nós temos aqui mecânica dos fluidos, sobre os fluidos em geral, algumas referências e alguns conceitos importantes de aprender antes de passar para o teorema de Steve, pressão atmosférica de Pascal e teorema de Arquimedes, tá bom? Vamos lá então. Primeiramente, densidade, O que é densidade? Se você analisar, que tem uma piada muito famosa e antiga que diz assim: qual é a diferença entre um quilo de chumbo e um quilo de algodão? Não tem diferença, porque o quilo de chumbo ele é um quilo de chumbo e o quilo de algodão é um quilo de algodão. Mas qual é a diferença em nível prático, O volume. O volume do algodão tem que ser muito maior para chegar a 1 kg do que o volume de chumbo, para chegar a 1 kg. Então, essa diferença entre volume e massa, nós estudamos um conceito chamado densidade. Então, consideremos um corpo de massa M, volume V. A densidade do corpo é definida por massa dividido pelo volume, certo? Então, se você quer saber qual é a densidade de um corpo, você pega a massa dele e divide pelo volume, certo? Você pega a massa e divide pelo volume e você descobre qual é a densidade daquele corpo. Então, isso é básico. O que vai dificultar a sua vida? As unidades de medida. No Sistema Internacional de Medida, a densidade é dada em quilogramas por metro cúbico, tá? Quilogramas por metro cúbico. Então, o metro cúbico, se você nunca parou para analisar, o metro cúbico nada mais é do que, eu vou falar no próximo slide aqui, as arestas, de um cubo, são 3, Então, o cubo você tem, a parte de x, de y, uma parte assim, e de z, Você tem 3 arestas, Você tem a parte superficial e também a parte vertical. Isso dá um volume, Isso dá um volume, dá 3, Se for só uma área, superfície seria metro quadrado. E se for só uma linha, seria metro mesmo. Então, ou seja, metro cúbico, na verdade, o volume é dado em 3 arestas. Eu vou explicar isso na próxima, tá? Então, quilogramas vezes metro é a menos 1, que significa que ele está dividindo, certo? Pode ser também gramas por centímetro cúbico ou quilogramas por litro, só que na unidade internacional de medidas é quilograma por metro cúbico, ok? Olha aqui um exemplo, um corpo em forma de cubo de aresta de 2 metros, então um cubo, olha aqui, ele tem uma aresta, os famosos pincéis aqui, tem uma aresta aqui de 2 metros, certo? E tem massa de 40 quilogramas, ok? Qual a densidade do corpo? Então você precisa descobrir qual é o volume. Se você sabe que a aresta vale 2, você eleva ao cubo. 2 elevado ao cubo dá 8, o metro também elevou ao cubo, 8 metros ao cubo. Então a massa é 40, então a densidade vai ser metro dividido, massa dividido por volume, isso dá 40 quilogramas dividido por 8, isso dá 5 quilogramas por metro cúbico. Então essa é a densidade desse cubo aqui. Ok? Então,
densidade é isso, tá? Se eu falei em algum momento metro aqui, vocês me desculpem, tá? Isso aqui é massa, tá bom? Isso aqui é massa. Vamos para frente. Existe também um conceito chamado de massa específica, né? Quando um corpo for maciço, sem partes ocas e constituído de um único material, a densidade chama-se de massa específica, tá? Do material. Na tabela a seguir temos a massa específica de alguns materiais e as densidades de alguns corpos. Então nós temos 1 grama por centímetro cúbico, a água equivale a 1, o ar equivale a 0,013, o mercúrio equivale a 13 e o corpo humano equivale a 1,07. Ou seja, então, se você tem um corpo, agora eu vou explicar a diferença entre massa específica e densidade, né? Se você tem um corpo em que a substância daquele sistema é apenas uma só, então ali nós temos a massa específica, tá? Então aqui nós já temos até uma tabela, a água ela já é pronta, é 1 grama por centímetro cúbico. Quer dizer que para cada 1 centímetro cúbico eu tenho 1 grama. Se eu tenho 100 centímetros cúbicos, eu tenho 100 gramas de água, entendeu? Que é mais ou menos nesse sentido aí. Então qual é a diferença entre massa específica e densidade? Então fica bem claro quando falamos de objetos ocos, tá? Objetos ocos. Neste caso, a densidade leva em consideração o volume completo, ok? A densidade leva em consideração o volume completo. E a massa específica apenas a parte que contém a substância. Então, se você tem um volume oco, certo? Uma esfera oca, que por dentro não tem nada. Então, para a densidade, eu considero o volume por completo, mesmo com a parte oca. Para a parte, para a massa específica, eu considero somente o sistema que está ali, tá bom? Então, isso é densidade. Vamos estudar o próximo conceito a respeito dos fluidos, que eu vou falar com essa parte, que é a pressão, tá? A pressão, ela existe em qualquer lugar, né? Você pode brincar assim, alguém me encurralou num canto, ele me botou pressão, ou seja, quando eu encurralo alguma coisa, quando eu coloco, né, uma expressão sobre alguma coisa, eu estou colocando pressão. A mesma coisa acontece na parte física aqui, na parte do fenômeno. Suponhamos que uma superfície plana de uma área A atue forças perpendiculares, cuja resultante é F. Então, se tem uma força agindo ali sobre a superfície, ali eu tenho uma pressão, certo? Então a pressão é diretamente proporcional à força, inversamente proporcional à área. Enquanto maior for a área, menor vai ser a pressão. Enquanto menor for a área, maior vai ser a pressão, certo? Então pressão é simplesmente força dividido pela área. Isso é pressão, tá? A gente vai estudar isso aqui, a gente estuda também no 2º ano, tá? Em Pascal, um Pascal equivale ao Newton dividido por metro cúbico. Então, a cada 1 Newton por 1 metro cúbico, eu tenho 1 Pascal. Quando a força se distribui uniformemente sobre a superfície, a pressão é a mesma em todos os pontos e coincide com a pressão média, tá? Vamos entender isso aí, ó. Ó um exemplo. Ó. Sobre uma mesa está apoiado um bloco de massa 3,2 kg, e que tem um cubo de aresta A igual a 20 centímetros, tá? Então você considera a gravidade, né? Porque a força que está agindo na mesa é da gravidade, dá 32 newtons, né? A área aí vai ser 0,2, né? Ou seja, 0,0,4 metros quadrados. Então dividindo isso aqui vai dar 800 newton por metro quadrado, tá? Então a pressão desse cubo que está exercendo sobre a mesa é de 800 newton metro quadrado. Então tá um exemplo aí, ó, de uma menina deitada numa cama de pregos, ela não vai se furar, por quê? Porque tem vários pregos agindo sobre ela, mas se ela deitar sobre um apenas, então teria uma perfuração. Então quanto maior você distribui, né, as pressões ali, você tem uma pressão média diminuindo, mas se você tem só uma, você tem ela aumentando, né? Então tá aí a diferença também, ó. Um elefante é do mesmo peso de um carro, porém o peso que o elefante exerce sobre a terra é mais nítido nas pegadas do que de um carro. Por quê? Porque a pata do elefante ela é mais aguda, né, pontiaguda do que o pneu de um carro, tá bom? Vamos falar sobre a pressão interior de um litro para a gente encerrar esse nosso primeiro vídeo. Então, a densidade é simplesmente massa, né, igual a densidade é igual a massa dividido pelo volume, tá? E aqui ele diz o seguinte, ó, que o volume desse cilindro aqui, ó, esse cilindrão bonitão aqui, ó, o volume dele é dado por a área, né, a área do cilindro vezes a altura. Isso é o volume, certo? De qualquer coisa é assim.
Então, a pressão é a massa dividido, força dividido pela área. Então, a força que está agindo aí é a força-peso, né? Massa vezes a gravidade, dividido pela área. Só que a massa a gente descobriu que é densidade vezes o volume. Isso vezes a gravidade dividido por A. Só que a gente sabe que o volume é dado por área vezes a altura, né? No frigir dos ovos é só para dizer que a pressão que exerce no líquido é simplesmente a densidade vezes a gravidade vezes a altura, tá? A altura, no caso, se for um cilindro gigantesco, a altura conta, e aí a gravidade também, onde ele está inserido, e a densidade, tá bom? Então essa é a equação que você vai calcular quando você quiser descobrir qual é a pressão no interior de um líquido. Vamos para frente. Então tá aí, né, um gráficozinho, ó, pressão relativa, né, ou efetiva. Nós temos, ela vai aumentando conforme aumenta também a temperatura, né, ou desculpa, a pressão aumenta conforme aumenta a altura, tá? Então conforme aumenta a altura, aumenta também a pressão. Então a pressão absoluta você considera a mesma coisa que a gente considerou na aula, no slide anterior, só que agora você coloca também a pressão atmosférica, que é aquilo que a gente vai estudar nas próximas aulas, tá? Então, esse foi o primeiro vídeo, nós temos mais 3 vídeos: princípio de Steve, pressão atmosférica, princípio de Pascal e teorema de Arquimedes, tá bom? Então, tá aí seguido, tá? Não pulem esse vídeo, não faça o exercício antes de assistir as aulas, tá bom? Então, até a próxima aula.